Fala, meus amores, boa noite, boa noite. A aula de raciocínio lógico hoje, ela vai ser surreal, tá? Você vai gabaritar todas as provas de raciocínio lógico em tempo recorde e sem enrolação. Então, galera, apertem os cintos e, por favor, deixem um like, compartilhem, comentem, isso é muito importante. Entrem no grupo que está aqui na descrição do vídeo, porque a galera que está esperando o nosso lançamento do curso de raciocínio lógico, do básico, do zero e de matemática do zero, não compre nenhum curso, porque não vai ter nada igual. Vamos embora. Galera, tá aqui a primeira questãozinha, uma questãozinha da banca Instituto Mais. Esse tipo de questão ultimamente, a maioria das bancas, elas vêm cobrando, tá? Isso cai mais do que Neymar. E aí, eu vou mostrar como você bater o olho e já raciocinar em cima. Vamos lá. Se janeiro é 8, maio é 40, setembro é 72, então julho é, se janeiro é 8, maio é 40, setembro é 72, então julho é, vamos lá, geralmente essas questões que ela associa palavra e número, ele relaciona, por exemplo, nas questões, às vezes, a posição de cada letra no alfabeto. E aí soma as posições de cada letra para gerar o número. Às vezes, ele chega lá na palavra, conta a quantidade de vogais, conta a quantidade de consoantes e faz um cálculo com essa quantidade de vogais, com essa quantidade de consoantes. Chega lá, essa palavra tem 3 consoantes. Aí multiplica por 5, dá 15. Aí a outra palavra tem 4 consoantes. Multiplica por 5, dá 20. Então, geralmente, ou ele relaciona a posição da letra no alfabeto, ou ele conta a quantidade de vogais, ou ele conta a quantidade de letras, a quantidade de consoantes e faz um determinado cálculo. E aqui ele não fez isso. Sabe o que foi que ele relacionou? Ele relacionou o seguinte, janeiro, botar assim, janeiro tá no mês 1 e ele aqui botou 8. Maio, vamos lá, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Maio é o mês 5 e ele botou aqui 40. Setembro, vamos lá, setembro. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Setembro é mês 9 e ele botou aqui 72. E ele quer saber julho. Julho aqui vai ser, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, mês 7. Vamos ver se existe uma lógica aí relacionando isso, Janeiro é o primeiro mês. E ele associou o 1 ao 8, Do 1 pro 8 eu multipliquei por 8. Maio tá no mês 5. Pro 5 virar 40, ele multiplicou por 8. Setembro tá no mês 9. Pro 9 virar 72, ele multiplicou por 8. Então, gente, essa é a lógica. Ele diz, o mês aí tá em que posição? E aí pega o resultado e multiplica por 8. Então, aqui,
Julho tá no mês 7, multiplicando por 8, 7 vezes 8. 56, ó. 56 aí como resposta. Lady B. Então, gente, veja o que foi que o cara pensou. Então, gente, existem aí, tá? Várias lógicas, tá? Existem aí várias lógicas. Mas se você olhar aí, ó, foi essa lógica que eles pensaram. Tranquilidade, beleza pura. Então, vamos embora. Vamos para a próxima. Questãozinha número 2, ó. Considerando que a proposição todo homem frio é calculista é falsa, assinale a alternativa que apresenta uma conclusão lógica. Veja, uma coisa é se ele fizesse assim, ó. Todo homem frio é calculista é uma proposição verdadeira. O que é que podemos concluir? Quando eu tenho uma proposição e diz que essa proposição é verdadeira e eu quero concluir algo, aí ele quer uma equivalência. Aqui não. Ele está dizendo que a frase é falsa. Falou que a frase é falsa. Falou que a frase é uma mentira. O que é que você tem que fazer, gente? Você tem que fazer a negação. Falou que uma frase é falsa, pediu para concluir algo, você vai fazer a negação. Então, eu vou negar aqui o quê? Essa proposição aí, ó. Todo homem frio é calculista. Quem é meu aluno já sabe. O todo é muito. Eu não nego muito com o muito. Você não vai negar o todo com o próprio todo. Não vai negar o todo com o nenhum. Eu não nego todo com todo e eu não nego todo com o nenhum. Professor, e como é que eu nego o todo? Lembra que a negação do todo, gente, é Vera Verão. Epa! Bicha não! Ó, pra negar o todo, eu troco o todo por existe, ou troco o todo por pelo menos um, ou troco o todo por algum, ou troco o todo por a, e o quê? E nego a proposição. Vou negar o verbo, tá? Então, ó, troco todo por existe pelo menos um, ou por algum, ou por a, e nego o que, gente? O verbo principal. É calculista, vai ficar o quê? Não é calculista. Algum homem frio não é calculista. Pelo menos um homem frio não é calculista. Existe homem frio que não é calculista. Existe pelo menos um. Existe algum, ele poderia colocar, que não é calculista, ó. Resposta, letra E. Então, gente, cuidado, ó. Falou que a frase é verdadeira, pediu para concluir algo, ele quer uma equivalência. Como é o todo, aí você desenhava o diagrama lógico do todo. Falou que a frase é falsa, você faz a negação. Por quê? Porque quando eu nego algo falso, eu vou obter algo verdadeiro, que é o que eu quero concluir. Beleza? Vamos para a próxima. Gente, questãozinha super interessante. Ele te dá aí, ó, 3 itens, 3 sobre calendário, e eu vou resolver aqui, ó, da melhor forma possível. Vamos embora. O calendário segue padrões cíclicos,
onde os dias da semana se repetem de acordo com o número de dias do ano. Considere as seguintes informações. O ano de 2028 será bissexto. Claro, ó. Quando um ano não termina em 00, para saber se ele é bissexto, basta pegar os dois últimos algarismos e dividir por 4. Se o resto for 0, ele é bissexto. Se eu pegar 28 e dividir por 4, dá 7. A divisão dá exata. E aí ele diz: o dia 1º de janeiro de 2027 será uma sexta-feira. Só lembrando, gente, 2027 não é bissexto, tá? 2027 ele não é bissexto. Até porque ano ímpar não é bissexto. Beleza? E aí ele diz: com base nessas informações, analise as assertivas abaixo. Vamos lá. O dia 31 de dezembro de 2027 será um sábado. Vamos lembrar, quem já pegou aula aqui de calendário, eu já falei aqui. Galera, quando um ano não é bissexto, ele começa em um dia da semana e termina no mesmo dia. Ou seja, gente, quando o ano não é bissexto, 1º de janeiro e 31 de dezembro é o mesmo dia do ano. E aí veja, 1º de janeiro de 2027 é uma sexta. Então, 31 de dezembro de 2027 também será uma sexta. Só seria um sábado se 2027 fosse bissexto. Porque um ano bissexto, aí sim, um ano bissexto, ele, o que, galera? Ele começa em um determinado dia e termina num dia posterior. Por exemplo, um ano quando é bissexto, se ele começa numa sexta, ele vai finalizar num sábado. Tranquilo? Agora, um ano normal, como é 2027, ele começa e termina no mesmo dia da semana. 1º de janeiro e 31 de dezembro caem no mesmo dia. Por isso que o 1 está errado. É sexta. Agora vamos lá. O dia 1º de janeiro de 2028 será um domingo. Gente, aí fica simples, ó. Porque veja, vamos lá. 31 de dezembro de 2027 é uma sexta. Um dia depois é 1º de quê? De janeiro de 2000 e quanto, gente? E 28. É um dia depois. Então aqui não vai ser domingo, vai ser um sábado. Vai ser um sábado. Porque veja, ó. 1º de janeiro de 2027 é uma sexta. Como não é bissexto, ele tem o 1º dia do ano e o último dia do ano é o mesmo, quando o ano não é bissexto. Por isso que foi uma sexta, 31 de dezembro de 2027. Um dia depois, que é 1º de janeiro de 2028, vai ser sábado e não domingo. E vamos lá. 1º de março de 2028 será uma quarta-feira. Vamos lá. Vamos fazer essa conta aqui na humildade. Vamos lá. Ó, eu sei, galera, o seguinte. Eu sei que 1º de janeiro, tá? De quem? De 2028. Isso aqui é o quê? Um sábado. É um sábado. Só que eu quero saber 1º de março. Então vamos lá, ó. Vamos ver quantos dias se passaram. Janeiro, fevereiro, março.
Galera, eu já tô no dia 1º de janeiro, que é um sábado. E quero saber 1º de março. Janeiro tem 31 dias. Como eu já tô no 1º de janeiro, aqui eu só vou contar quantos dias? 30 dias. 30 dias. Ah, professor, então, se ele desse, tipo, saindo de 2 de janeiro, aí eu já tô no dia 2. Aí, como janeiro tem 31 dias, se eu tivesse no dia 2, eu ia só contar 29. Beleza? Show. Gente, fevereiro, ó. Aqui eu tô olhando, é um ano o quê? Bissexto, né? Então, fevereiro tem quantos dias? 29 dias. E eu quero chegar aonde? Eu quero chegar em 1º de março. Se eu quero chegar em 1º de março, eu só vou contar um dia em março. Ah, professor, então se eu quiser saber 3 de março, ia contar 3 dias. E aí, galera, ó, é só somar. 30 com 29, 59, mais 1, 60 dias. O que é que eu vou fazer? Vou pegar 60 e dividir por 7 para ver quantas semanas completas se passaram. Ó, 60 aí dividido por 7 dá quem? Dá 8, né? 8 vezes 7, 56, sobram 4 dias. Ó, eu estou num sábado. Daqui a 8 semanas vai ser um sábado. Só que eu tenho que contar ainda quantos dias? 4 dias depois do sábado. Domingo, segunda, terça, quarta. Quarta-feira. É isso aí? Sim. Só tá correto quem, gente? Apenas o item 3. Tá vendo, galera? Tá vendo? Só alegria ou não? Tá vendo, gente? Só questões 2025, ó. Gente, todo tipo de questão que aparece em qualquer banco a gente traz pra cá. Não tem erro. Questão 4. Gente, essa questão 4 e essa questão 5, duas questões interessantes. Vamos lá. Um assistente administrativo afirma que o cliente não pagou a guia. Ó, o cliente não pagou a guia ou as taxas, ó, ou as taxas estão muito altas. Essa afirmação é logicamente equivalente a afirmar que, gente, ele deu uma frase com um ou e pediu uma equivalência. Primeiro, olha de quanto foi essa prova. Você não vai encontrar em nenhum site de concurso. Quem me mandou foi o aluno Bernardo essa prova. É por isso que dentro do nosso curso a gente coloca todas as questões possíveis. Todas. A gente não deixa passar nada. Tá aí. Questão agora. Gente, ele pediu uma equivalência, ó. Ele botou aí ou e nas alternativas só tem quem? Como equivalência? Sim, então. E aí você vai lembrar da minha dica. Pessoal, que dica? O Neymar sentou. Professor, que desgrama é isso? Neymar sentou. Vamos lá. Ó. O se então, ele vira ou. O se então, ele vira ou. E o ou vira sim então. Gente, eu posso transformar um sim então em ou. O sim então, ele equivale ao ou. E o ou equivale ao sim então. Fazendo o quê? Negando a primeira e mantendo a segunda.
toda vez que eu tenho um ou, eu posso converter o ou em um sim então. Como? Negando a primeira e mantendo a segunda. E, gente, e o contrário também. Às vezes eu tenho lá um sim então e ele pede uma equivalência. O sim então ele pode ser transformado em sim então, mas o sim então ele também pode ser transformado no ou. Falou em equivalência, sim então pode ser transformado em ou pode ser transformado em sim então. Neymar sentou. E como é que eu faço isso? Negando a primeira e mantendo a segunda. Ó, vou negar, o cliente não pagou a guia. Vai ficar, o cliente pagou. O cliente pagou. E lembre, eu troco o ou por quem? Por sim então. Já troquei. Neguei, o cliente não pagou, ficou o cliente pagou. Só que eu nego a primeira e mantenho a segunda. Eu mantenho, as taxas estão muito altas. Tá aqui, ó. As taxas estão muito altas. Resposta. Letra C. Tá aí. Deu ou, pedi uma equivalência. O ou pode ser transformado em sim então. O sim então pode ser transformado em ou, negando a primeira e mantendo a segunda. Tá aí, letra C. Professor, tem outra equivalência do ou? Tem. Gente, o conectivo ou, se você trocar os caras de posição, a frase continua a mesma. Fala isso, ó. Te amo ou te adoro. É a mesma coisa que falar te adoro ou te amo. Ele poderia botar como equivalência, ó, trocar esses dois de posição e botar lá: as taxas estão muito altas ou o cliente não pagou a guia. É uma outra equivalência. Mas a que cai mais do que Neymar é essa aqui. Ou transformar em sim então, ou sim então se transformar em ou. Como? Nego a primeira, mantenho a segunda, Neymar sentou. E aí, gente, ele aqui pediu uma afirmação equivalente e te deu um ou, não foi? Veja aqui essa questão. Considere a seguinte proposição. Vamos lá. A inflação no Brasil aumentou ou João é mais alto que Caio? A negação dessa proposição é equivalente, ó. Gente, professor, e aí, eu vou fazer o quê? Equivalência ou negação? Se tiver negação e equivalência, o que prevalece é negação. Nessa questão aqui, ó, ele diz, essa frase é equivalente, ele pediu equivalência. Aqui, ele falou negação, então tem que negar. Esse é logicamente equivalente, é como se dissesse, é igual. Ele quer que você negue uma frase que tem um ou. Lembra que é o netrone. O que é o netrone? Nega tudo e troca o ou por e. Por exemplo, ó, eu não posso negar o ou com o próprio ou. Então vamos lá, ó. Nega tudo e troca o ou por e. Nego a inflação do Brasil aumentou. Vai ficar a inflação no Brasil não aumentou. Neguei a primeira. Troco o ou por e nego João é mais alto que Caio, vai ficar o quê? João não é mais alto que Caio. Ó, neguei tudo e troquei o ou por quem, gente? Por e. Neguei a inflação no Brasil aumentou, vai ficar a inflação no Brasil não aumentou. Troquei o ou por e. Neguei João é mais alto que Caio, ficou João não é mais alto que Caio. Vamos ver se tem isso. Gente, vamos lá, ó.
Aqui ele botou a inflação no Brasil aumentou. Não, seria não aumentou. Beleza? Aqui ele botou, ó, a inflação no Brasil não aumentou. Tá certo? Trocou o ou por e. E aí, gente, o que é que você tem que entender? E aí muita gente cai nessa pegadinha. Não aumentar não significa que diminuiu. Gente, se a inflação não aumentou, é porque ou ela ficou a mesma ou ela diminuiu. Então, não aumentar não significa diminuir. Significa o quê? A inflação diminuiu ou permaneceu a mesma. Eu não posso trocar não aumentar nesse caso por diminuir. Aí ele botou aqui, ó, repare, a pegadinha. A inflação no Brasil diminuiu. Aí, e aqui, ó, João não é mais alto que Caio. Eu não posso dizer que não é mais alto, é mais baixo. Gente, se você não é mais alto, é porque ou você é mais baixo ou tem a mesma estatura. Então, não ser mais alto não quer dizer que é mais baixo. Gente, uma galera marcou letra A e mandou essa prova para mim, perguntando, professor, pode anular essa questão? Claro que não. Letra A tá errado, filho. No curso a gente estuda isso. Não ser mais alto não quer dizer que é mais baixo, porque pode ter a mesma estatura. Não aumentar não significa que diminuiu, porque pode ficar constante. Então, ó, letra A tá fora, tá? Aqui a letra B tá errado, porque ele botou João é mais baixo. Não é mais alto, não quer dizer que é mais baixo. Agora, olha a letra E. A inflação no Brasil não aumentou. Show. Ou ele poderia dizer, a inflação no Brasil diminuiu ou permaneceu constante. Trocou o ou por e. E aqui, ó, onde tem João não é mais alto que Caio, ele botou o quê? João tem a mesma estatura ou é mais baixo que Caio. Corretão. Resposta, letra E. Tá vendo, gente? A gente aqui não faz as coisas por fazer. É tudo feito com muito carinho. Gente, é isso. Quem não tá inscrito no canal, se inscreve no canal, segue lá nosso Instagram, entra no grupo do Telegram e vamos embora. Um beijão, valeu, fui!